No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com três assuntos. Em primeiro lugar, nós vamos analisar uma coisa muito ruim que está acontecendo aqui no Brasil, e não é de hoje, mas agora, nos últimos meses, está aumentando a incidência desta porcaria, que é o boicote, que é a sonegação de informações básicas para qualquer brasileiro saber o que está acontecendo com o seu país. Segundo ponto vai dizer respeito à relação que existe entre desenvolvimento e leitura. Uma questão muito oportuna que me foi apontada pelo jornalista Armando Burdi, hoje no programa dele na RDC TV, do qual tive mais uma vez a honra de participar. E como último ponto da película de hoje, eu vou conversar com vocês a respeito desse tal do veto do presidente Luiz Inácio da Silva no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, que é fundamental para o futuro do país. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, para começo de conversa, vamos criar um cenário, uma suposição. Você está com um pouco de dor de cabeça, vai no médico, um neurologista. Ele faz alguns exames e vê algo um pouquinho, um tanto quanto estranho no cérebro. Não vou dizer do seu cérebro, mas da nossa personagem hipotética. O que ele tende a fazer? Ele tende a avaliar a situação e, se foge ao conhecimento imediato dele, se não é uma coisa muito óbvia, ele vai pesquisar. Onde que ele pesquisa? Na internet. Ele tem várias fontes importantíssimas de depósito de conhecimento que ele vai acessar, seja em universidades, seja em Ministério da Saúde, enfim, em qualquer lugar onde a informação está, ele vai conseguir acessar e prestar um serviço de boa qualidade para o seu paciente. E na maior parte das profissões é assim. Você acha que o advogado ele vai perder tanto tempo atualmente, pelo menos a maioria, os mais ágeis deles, vão perder tanto tempo consultando todo o arcabouço da legislação brasileira, ou vai pegar palavras-chave para entender qual o caso que se enquadra melhor, quais as leis que envolvem a demanda do seu cliente? É lógico que ele vai ter essa objetividade que dá para ele precisão e produtividade. E como eu falei, isso ocorre em várias profissões, menos na de economista. Pelo menos parece que está acontecendo isso no Brasil. Do que eu estou reclamando, gente? Eu estou reclamando mesmo. Entre ontem e hoje seria o dia que eu estaria proporcionando aos meus espectadores aqui uma análise a respeito da geração de empregos no Brasil pelo CAGED. Mas cadê o CAGED? Sim, o site oficial de comunicação do Governo Federal, Agência Brasil, liberou uma reportagem com a seguinte manchete: Brasil gera mais de 190 mil postos de carteira assinada em outubro. Pô, é um resultado fantástico, acima das expectativas, inclusive parece que superando até outubro do ano passado, que seria a primeira vez que isso aconteceria em 2023. Mas, será que eu posso me contentar com esse dado, ou você se contentaria que eu apresentasse apenas essa informação e a partir disso fizesse uma análise completa, sem responsavelmente como economista ir lá na fonte da informação, consultar, revirar ela, fazer projeções, ver eventuais críticas, detalhar, fazer uma série de coisas exatamente para vir aqui no Fora de Curva com a informação da melhor qualidade? Normalmente eu faria isso, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque a fonte de informação não existe mais. E vou dizer que isso não é de agora, isso aí já vem de antes. Até 2019, o CAGED tinha uma divulgação mensal do emprego e desemprego, não só no Brasil, mas em todos os estados, municípios, por categoria, idade, sexo, grau de formação, enfim, faziam uma análise mensal ou colocavam dados para análise mensal que um economista como eu, um estatístico ou pessoas que gostam de trabalhar com informação se deliciavam e faziam várias análises e geravam grandes posicionamentos estratégicos, não só para empresas, não só para pessoas, como para governos municipais, estaduais e governo federal. Isso aí, final de 2019, acabou. Criaram um novo CAGED, que era a divulgação das informações referentes a contratações e demissões do Brasil, mensalmente também, por meio de planilhas Excel muito mais simples, mas até que dava para trabalhar um pouquinho, mas com qualidade realmente inferior. Agora piorou. Eu fui acessar o novo CAGED para fazer uma análise um pouco mais profunda para vocês. É o segundo mês, na verdade, que acontece isso, gente.
E a última informação ficou lá em agosto. Já tem dados que foram divulgados em setembro e outubro e não colocaram na base de dados do novo CAGED, simplesmente cancelaram ela e apenas atualmente, pelo que eu investiguei, eu não achei nenhuma fonte de informação que me proporcionasse, pelo menos publicamente, essas informações de emprego e desemprego, deixou de existir há alguns meses. Então, o que eu teria que fazer? Simplesmente transmitir uma informação para cada um de vocês. E aqui não é meu papel. Meu papel é, sim, pegar a informação e analisar ela. Se eu não tenho condições de fazer essa análise, é simplesmente replicar o que os outros estão fazendo, e não é esse o objetivo do Fora de Curva. Nós queremos sim descobrir o que está além da curva, por isso que nós somos Fora de Curva. E sem informações, isso não é possível. Eu chamo tal situação de sonegação de dados, um verdadeiro atentado contra os brasileiros de responsabilidade. Espero que o governo federal ou reabilite a base antiga do CAGED, junto com a RAIS, que era a melhor que tinha. Imagina, quanto mais novo, pior. A modernidade não está ajudando a tal da business intelligence, agora virou business burrice, eu acho. Ou então, como paliativo, volte ao novo CAGED até eventualmente desenvolver um sistema melhor. Mas por enquanto, o que eu posso dizer para vocês, lamentavelmente? Que o emprego subiu em outubro em mais de 190 mil postos de trabalho. Eu não sei exatamente quanto é, há 2 meses atrás eu sabia, e que isso em tese é uma notícia positiva, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. Será que esse dado é realmente fidedigno? Se for fidedigno, por que estão ocultando as bases de pesquisa? Eu vou compartilhar com vocês essa minha preocupação, essa inquietação, porque sonegação de dados é um passo muito importante para a mentira, para regimes autoritários. E isso eu tenho certeza que nem eu, nenhum dos espectadores do Fora de Curva deseja para o nosso país. E agora, gente, como segundo assunto, eu vou me referir novamente ao grande, o brilhante jornalista Armando Burdi, que hoje pela manhã, no seu programa, que eu tive a honra de participar com ele, me comentou a respeito de uma reportagem do site G1 da Globo, dizendo respeito a um exame internacional, o chamado PISA, feito por jovens de 15 a 16 anos, no que se refere à leitura e outros aspectos educacionais. Os dados são de 2018, mas tenho certeza que não mudou muito de lá para cá. Um pouco, quase 2 anos antes da pandemia. O que essa informação fundamental diz? Foi feita uma pergunta, como eu falei, para os alunos entre 15 e 16 anos. Foi a seguinte: qual o texto ou livro mais longo que você leu durante o ano? Para 66,3% dos alunos brasileiros, o texto mais extenso não passou de 10 páginas. Só 9,5% dos brasileiros em idade estudantil, nessa idade estudantil, tiveram acesso ou aproveitaram textos, livros com mais de 100 páginas, 9,5%. E aí vamos fazer a comparação. No Chile, 64% dos estudantes leram durante o ano, naquele ano 2018, textos de mais de 100 páginas. O melhor patamar foi da Finlândia, com 72,8%. Os outros coleguinhas aqui da América Latina, a não ser o Chile, têm um desempenho não tão ruim como o brasileiro, mas também lamentável. Argentina, 25,4%, Colômbia, 25,8%. Lembrando, Brasil, 9,5%. E aí vão me contra-argumentar, mas isso é besteira, a leitura é uma coisa do passado, com a internet, smartphones, o que a pessoa vai estar perdendo tempo lendo? Perder tempo não vai estar ganhando tempo se estiver lendo. Olha a correlação fantástica que esse mesmo estudo faz. O PISA também faz teste de capacitação dos alunos. E olha só, aqueles que declararam que leram textos curtíssimos, de máximo 1 página, qual é a nota que eles tiraram? Não tem a nota exata, mas só 6% deles, ou seja, de 100, 6 atingiu uma média 3 no exame. Média 3 é exatamente 50%, o máximo é 6%. Então, dos que leem pouquíssimo, só 6% tiveram a inteligência suficiente ou conhecimento suficiente para obter uma média minimamente razoável no exame PISA. E aqueles que leram mais de 100 páginas, quantos superaram o patamar de média 3?
33%. Não importa o que eles estavam lendo, não importa a qualidade da literatura, mas o fato de ler realmente demonstra que as pessoas aprendem mais, têm melhor cognição, melhor capacidade de interpretação, e isso serve para a vida. Aí eu achei um pouco infeliz o G1 foi procurar as causas para esse problema. Por que os jovens estão lendo pouco? As respostas que eles encontraram: baixo estímulo. Até pode ser verdade. Depois, dificuldades cognitivas e déficits de aprendizado. 44% dos participantes desse exame disseram que precisam ler muitas vezes o mesmo texto para conseguir compreender eles. E depois, ainda, número insuficiente de bibliotecas públicas nas ruas ou nos colégios, principalmente na rede pública. Gente, vamos deixar de ser cínico. O brasileiro está lendo menos e está tendo piores resultados de aprendizado. Não é porque não existam bibliotecas, não é porque tem um déficit cognitivo. Isso aí é um patamar médio, provavelmente harmônico em todo mundo. A história da subnutrição aqui no nosso país, pelo menos, na sua maior parte já era, não existe mais. Então o que está acontecendo? Simples, óbvio correlato, descaso com a educação básica. Simplesmente o ensino fundamental e o ensino médio, o Brasil está virando as costas para isso, está deixando de qualificar seus professores e os professores estão deixando de qualificar os alunos da devida forma. Inventam novas metodologias, colocam política na frente de conteúdo e formam pessoas despreparadas. E essas pessoas despreparadas, quando entram no mercado de trabalho ou quando decidem empreender alguma coisa para levar sua vida adiante, têm problemas sérios de qualificação, tem problemas sérios de cognição, e isso não vem de hoje. Até o final dos anos 90, eu estou meio velhinho, eu era professor universitário e de disciplina de último semestre, eu trabalhava com formandos de administração e contábeis. Nessa época, eu estou falando de uma disciplina específica, eu não vou citar o nome da faculdade, não vou citar o nome da disciplina, mas eu era obrigado, para ter produtividade no meu ensino, a separar o meu semestre em duas partes. A primeira parte era simplesmente para revisar os conceitos básicos de matemática. E a segunda parte, reensinar os alunos a escrever, porque eles não tinham condições de expressão escrita. Não dava simplesmente para entender, ou era muito difícil entender o que eles queriam dizer ao colocar uma caneta no papel e escrever, que na época não tinha computador ainda para isso. Mas, gente, independentemente da linha política, é importante sim resgatar a base do aprendizado aqui no nosso país. Senão, nosso atraso vai ser cada vez maior e cada vez mais intenso em relação ao resto do mundo, ou até em relação ao nosso passado. Eu tenho certeza que o conhecimento adquirido por pessoas que hoje estão na faixa de 50, 60 anos, até 70, incrivelmente é muito maior do que hoje é ministrado, especialmente nas escolas públicas, no ensino fundamental e médio e eventualmente até nas privadas. Isso tem que ser revisado, tem que ser levado a sério. Existia um programa para isso no governo de Michel Temer, mas parece que ele foi abandonado, foi botado para dentro de alguma gaveta e nunca mais falou no assunto. É uma pena. Sim, eu sei, a burrice, a ignorância é um forte alicerce do poder autocrático. Mas será que é isso que nós queremos? Acho que não. E agora vamos para o último assunto do Fora de Curva, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e as pessoas que me assistem pela primeira vez, eu deixo aqui meu convite de inscrição no canal. Gente, uma coisa que eu não cheguei a discutir ainda no Fora de Curva, eu esperava uma portagem melhor, mas parece que ela chegou, diz respeito à tal da desoneração da folha de pagamentos, que iniciou em 2011, existia um projeto de lei por parte do Congresso Nacional, que o presidente da República vetou. Esse projeto de lei dava continuidade por mais alguns anos a esse tipo de desoneração. E como eu falei, o presidente Luiz Inácio da Silva vetou integralmente o projeto, não querendo mais abrir mão de receita tributária por conta dessa desoneração. Vamos entender o que é isso, o que é essa desoneração. Lá em 2011, então há cerca de 12 anos, existia uma reclamação muito grande de empresas, grandes empresas e médias, intensivas em capital humano, intensivas em trabalho. Exatamente porque eles eram
submissos a uma alíquota de 20%, como é normal, sobre o salário para a Previdência Social, e isso impactava muito no custo interno, sendo, como eu falei, essas empresas intensivas em trabalho. Ou seja, a maior parte da riqueza gerada por essas companhias era exatamente em função da ação humana. Vamos dar exemplo de segmentos empresariais que entraram nesse escopo intensivo em mão de obra. Confecção, vestuário, calçados, construção civil, call centers, muito importante, comunicação, obras de infraestrutura, fabricação de veículos, máquinas, equipamentos e alguns outros. Vamos pegar o exemplo do call centers para explicar onde eu quero chegar. Bom, uma empresa dessas contrata centenas, eventualmente até milhares de pessoas para fazer ligação com algum objetivo, com objetivo publicitário, empresa de cobrança, enfim, várias coisas, ou atendimento ao consumidor, como é o caso das telefônicas. Então essas empresas funcionam a partir do quê? De várias pessoas se comunicando pelo telefone, alguns coordenadores, mas a intensivíssima mão de obra. E, em função disso, contribuir com o equivalente a 20% da massa salarial para a Previdência Social ficava muito pesada, essas empresas deixavam de ser viáveis, competitivas. Então, lá em 2011, com o apoio do Congresso Nacional e do governo federal daquela época, que era do PT, acordou com esses segmentos a chamada desoneração da folha de pagamento. A contribuição à Previdência Social não seria mais de 20% sobre a massa salarial, e sim de uma participação de 1 a 4,5% da receita bruta do faturamento gerado pela empresa. Isso simplificou procedimentos e tornou a competitividade dessas empresas mais palatável, mais razoável. E agora o presidente Luiz Inácio da Silva, provavelmente incentivado pelo Ministério da Fazenda, resolveu fincar pé e vetar a renovação dessa desoneração. Bom, está no papel dele, o veto pode vir a ser derrubado, espero que seja derrubado pelo Congresso Nacional, mas e se não for, se não tiver votos para isso, qual vai ser a consequência? Olha, vamos pensar, eu usei propositadamente o call center, vamos pensar o seguinte: fica mais caro manter esse tipo de serviço. Existem opções mais baratas? Claro que existem. É só você, ao invés de seres humanos, converter a sua operação para tal da inteligência artificial, que tem várias operadoras já usando isso, é meio chato de lidar, mas em vários casos funciona. Pode haver aí, então, uma continuidade desse serviço dispensando mão de obra, é desempregado. Construção civil é a mesma coisa, onera ainda mais a operação desse setor. A migração para a automação é muito mais viável, assim como a indústria de automóveis. Poxa, a Ford já saiu, a GM gerou algumas suspeitas que iria abandonar também o Brasil, mas parece que não vai. Mesmo assim, é uma situação instável. Com o aumento do custo do trabalho por conta do final dessa desoneração, quantas montadoras será que vão ou diminuir a sua atividade, a sua produção aqui no Brasil, ou até sair do país? Enfim, esse veto, ele, pelo aumento da carga fiscal sobre o trabalho, vai gerar muito desemprego, muito sumiço de vagas no mercado de trabalho. Tem gente que estima em 1 milhão de postos. Eu não tenho condições ainda de fazer esse tipo de cálculo, até porque os dados do CAGED não estão mais disponíveis. Gente, então vamos torcer, acho interessante fazer força que o parlamentar seja consciente e derrube esse veto do presidente da República, porque senão as perspectivas que já não são lá muito alvissareiras para o Brasil para os próximos meses, até para 2024 como um todo, vão ficar terríveis. E eu encerro o vídeo por aqui, espero que vocês tenham apreciado os conteúdos abordados hoje, e se for assim, não esqueça do like e do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço aquele convite de inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau pessoal!